uma jovem e linda modelo, um atleta paralímpico que era o orgulho do seu país, casal que parecia saído de um conto de fadas e um crime rodeado de segredos e mistérios. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum novo episódio. Nós temos episódios novos todas as terças e quintas-feiras. Lembre-se que nós também somos podcast, então se você está nos vendo ou nos ouvindo pelo Spotify, segue a gente também dentro da plataforma para que assim ela entenda que nosso conteúdo é relevante e indique para outras pessoas. Segue a gente também nas redes sociais, vou deixar o @, passando aqui na tela. Dito isso, vamos ao caso de hoje. Riva Steenkamp nasceu em 19 de setembro de 1983 na cidade do Cabo, na África do Sul. Ela passou parte da sua infância nos subúrbios da cidade do Cabo e, enquanto ainda era criança, ela se mudou com seus pais, Barry e June, para Porto Elizabeth, também na África do Sul. Ela estudou na St. Dominic's Priory School e mais tarde cursou Direito na Universidade Metropolitana Nelson Mandela, onde ela se graduou em 2005. Após a universidade, a Riva trabalhou como técnica jurídica e como modelo. O plano da Riva era trabalhar até os 30 anos como modelo e após a sua aposentadoria, nos seus trabalhos de modelo, ela iria começar a trabalhar na área jurídica mesmo, como advogada. Para isso, mesmo trabalhando e ganhando dinheiro como modelo, ela continuou estudando para que ela tivesse ali uma base sólida de estudo e especialização na área do direito para quando ela fosse atuar na área jurídica. A Riva foi o primeiro rosto que a África do Sul teve nos cosméticos Avon e isso deixou ela muito popular no país dela. Ela também foi capa de uma revista masculina, a FHM, e foi eleita por essa mesma revista a 40ª mulher mais sexy do mundo. Ela interpretou pequenos papéis na televisão sul-africana e era a apresentadora de TV na emissora Fashion TV da África do Sul. A Riva era uma mulher muito bonita e era descrita como sendo uma pessoa muito inteligente e calorosa. Ela era realmente uma pessoa assim que gostava de estar com outras pessoas, que era simpática, que tratava todo mundo muito bem e que tinha um quê assim mais voltado para questões sociais, principalmente relacionadas à violência contra a mulher. Ela estava sempre falando nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Facebook, sobre assuntos relacionados a isso. Então, ela sempre tentava conscientizar mulheres para falarem sobre o abuso que sofriam, para que denunciassem esses abusos e esses abusadores. Ela era realmente muito ativa, fazia palestras, ia em escolas para conversar com as meninas e falar sobre essas questões. Oscar Pistorius nasceu em 22 de novembro de 1986 em Joanesburgo, também na África do Sul. O Oscar nasceu sem as fíbulas, que é a parte inferior ali do osso do joelho. E aos 18 meses de idade, os seus pais, o Hank e a Sheila, após consultarem vários médicos e especialistas da área ali na África do Sul, decidiram, optaram por amputar a parte inferior das pernas do Oscar. A mãe do Oscar, a Sheila, foi parte muito importante da construção dele como pessoa e como atleta. Desde pequeno, ela sempre deixou claro para ele que ele não teria privilégios devido à deficiência dele, tratava ele sempre em pé de igualdade com os seus irmãos e sempre dizia para ele que o verdadeiro perdedor não era aquele que chegava por último, e sim aquele que nem tentava. Então, assim, ela era uma grande influência para ele, ela sempre incentivava ele. E o Oscar, desde pequeno, foi muito ativo, ele sempre praticou esportes,
Ele sempre tentou se desenvolver o máximo possível e ele também foi desenvolvendo uma fome, né, uma sede de vencer. Ele sempre queria ser o melhor em tudo, inclusive competindo com pessoas típicas, né, pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência física, mas ele sempre queria superar seus próprios limites, mostrar para as pessoas que não havia diferença entre ele ou qualquer outra pessoa simplesmente porque ele usava próteses ou não tinha as pernas. Os pais do Oscar se divorciaram quando ele ainda era criança e o pai dele não tinha muita presença, né, na vida dele, não foi um pai presente. No lugar do pai dele, como uma espécie de presença paterna, ele tinha o seu tio Mike, que era irmão da Sheila, da mãe do Oscar. E que era um cara que tinha um pouco de grana, né? Tinha uma condição financeira assim mais elevada e que meio que assumiu é, essa posição na vida do Oscar, tanto financeiramente ajudando ele, quanto emocionalmente. Os dois, o Oscar e o tio dele, tinham assim uma relação de muito afeto, muito carinho. Eles eram realmente muito próximos. O Mike chega a dizer que eles nunca se encontravam sem que o Oscar dissesse o quanto amava ele, o quanto o Mike era importante na vida dele. Ainda na infância, o Oscar ganha o primeiro par de pernas protéticas dele e ele começa a se envolver muito no esporte. Ele já participava de diversas modalidades de esporte. Ele praticava rugby, polo aquático, tênis. Então, ele era realmente muito ativo e muito bom em todos os esportes que ele se propunha a praticar. Por volta dos 14 anos, ele troca as próteses que ele tinha, que eram próteses exoesqueléticas, são próteses de madeira, um pouco mais arcaicas, por próteses de fibra de carbono, que são próteses mais leves e que dão para ele uma possibilidade maior de se desenvolver na prática dos esportes. Essas próteses, né, de fibra de carbono, elas parecem uma espécie de lâmina, né? E quando o Oscar começa a se destacar na corrida, que é o esporte que vai fazer ele ter a fama que ele teve, ele recebe o apelido de Blade Runner, que basicamente é corredor de lâminas, algo assim, e é exatamente fazendo referência às próteses que ele utilizava. Aos 15 anos, o Oscar já competia em eventos de atletismo, porém eram eventos de longa distância, não as corridas de curta distância que fizeram ele realmente ganhar fama. Nesse período, a Sheila, a mãe do Oscar, fica muito doente e vem a falecer, infelizmente. E isso afetou o Oscar de uma forma assim terrível. Ele ficou realmente muito abalado com a morte da mãe dele, que era assim a pessoa que sempre deu apoio para ele, o maior apoio que ele tinha, a pessoa que sempre esteve do lado dele, e aquilo realmente afetou muito ele. Para meio que descontar esses sentimentos que ele estava tendo, né, para meio que canalizar esses sentimentos, ele começou a se entregar ainda mais nos esportes. Então ele treinava horas e horas a fio, se dedicando, e chegou a ser uma coisa assim que não era saudável para ele. Tanto é que ele acaba se machucando em uma partida de rugby e como parte do tratamento, né, da fisioterapia para ele se recuperar dessa lesão que ele teve, ele começou a correr curtas distâncias, fazer treinos de corrida. E foi nesse período da vida dele que ele descobre a paixão dele. Quanto ele era bom e o quanto ele amava correr. Isso aconteceu por volta de 2003 e foi uma espécie de renascimento para o Oscar. Ele havia perdido o maior apoio que ele tinha, a mãe dele. Ele havia se entregado de uma forma tão intensa nos esportes que ele tinha se machucado e agora, durante a recuperação, ele encontra a sua verdadeira paixão. Ele percebe que nas pistas de corrida ele conseguiria sim ser o melhor de todos. Em apenas 3 semanas de competição, o Oscar registra o tempo mais curto de corrida já registrado por um atleta de pernas amputadas. Em 2004, ele ganha sua primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Atenas e ele é simplesmente
aclamado pela população da África do Sul. O país começa a ter muito orgulho dele, da trajetória de vida dele, de como ele consegue superar os seus limites. E aí, o Oscar, né, como eu falei pra vocês, ele sempre quis superar os seus limites, ele sempre quis ir além. E aí, quando ele ganha a medalha de ouro em Atenas, em 2004, ele volta os olhares dele para competições de atletas que não eram deficientes. E ele quer competir porque ele sabe que ele tem capacidade de ganhar. E ele consegue entrar em uma competição em 2007, em um evento promovido no Estádio Olímpico de Roma, onde ele compete com atletas internacionais. Então, era uma competição internacional e eram atletas sem nenhum tipo de deficiência. E aí, o que aconteceu? Surgiu aí alguns questionamentos, né, algumas especulações de que as próteses dariam vantagem para o Oscar, porque as pessoas questionavam, né, e sugeriam que as próteses dariam um impulso para ele e isso faria com que ele ficasse mais rápido do que pessoas que não utilizam próteses. O Oscar, então, vai até a Justiça Desportiva para tentar reverter essa decisão, porque ele queria competir em Pequim em 2008. Né? Ele queria ir para as Olimpíadas de Pequim e competir na modalidade normal. Só que ele não consegue ir para Pequim, apesar de que a decisão foi revertida, porque foram feitos testes e foi comprovado que ele não tinha vantagem nenhuma com as próteses em relação aos outros atletas, que aquilo era um mito mesmo, mas ele não consegue competir em Pequim em 2008. Só que essa história toda, né, ganhou ali as manchetes de jornais, a mídia, e fez com que o Oscar ganhasse muita notoriedade na África do Sul naquele período. Então, assim, ele começou a ser o rosto de várias marcas relacionadas a esporte, ele estava nas capas de revista, ele fazia comerciais, né, ele fazia muitas propagandas para marcas famosas, ele era o rosto dessas marcas e ele ganhou muito dinheiro com isso também. Blade Runner se tornou o primeiro atleta paralímpico a ganhar ouro seguidamente nas modalidades de 100, 200 e 400 metros nas Olimpíadas Paralímpicas de Pequim. Como eu falei para vocês, ele não consegue participar das Olimpíadas normais de Pequim em 2008, porém ele continua, né, apto a participar das Olimpíadas Paralímpicas e ele sai de lá um verdadeiro vencedor e um verdadeiro orgulho para a nação sul-africana. Em 2012, 3 anos depois, ele consegue participar das Olimpíadas regulares de Londres e ele vai, né, pra corrida e tal. E, tipo assim, isso foi, assim, motivo de aclamação, gente. Era realmente, assim, uma pessoa que queria superar seus limites acima de qualquer coisa e provar que qualquer pessoa, deficiente ou não, tem capacidade de competir com outros atletas, né? Então, tipo assim, foi um soco na cara dos capacitistas. Essa foi a primeira vez que um atleta, né, um para-atleta, competiu de igual para igual com atletas típicos nas Olimpíadas. O Oscar não ganhou essa competição, mas ele fez história. Ele tá nos livros de história até hoje por conta disso. Infelizmente, ele também, né, tem uma mancha enorme na reputação dele devido ao que aconteceu posteriormente. Mas essa incrível façanha dele nas Olimpíadas regulares, na verdade, foi manchada por algumas atitudes do Oscar. E a gente vai ver que o Oscar tinha atitudes que, assim, apesar de todo esse glamour em cima dele, eram atitudes, assim, um tanto quanto problemáticas. E em 2012, nas Paralimpíadas de Londres, ele perde para um brasileiro, o Alan Fonteles. E ele não aceita muito bem essa derrota, né? Ele foi definitivamente um péssimo perdedor. Ele meio que insinua que o Alan só ganhou dele porque as próteses do Alan davam vantagem para ele, sabe? Então, tipo assim, ele fez com o Alan a mesma coisa que fizeram com ele lá atrás, né, em 2008, quando impediram ele
de competir em Pequim, porque diziam que as próteses dele davam vantagem para ele. O Alan fala que o Oscar era, assim, o ídolo dele, aquela pessoa que ele admirava e que, obviamente, ele queria conseguir superar, né? Imagina só você conseguir superar o seu ídolo. E quando isso aconteceu, o Alan ficou muito decepcionado com o Oscar e o Oscar, em momento nenhum, pede desculpas diretamente pro Alan. Posteriormente, ele até vem a pedir desculpas, assim, em público, sabe? Para os jornalistas, mas pareceu que foi muito mais, assim, para não manchar a reputação dele do que uma desculpa sincera, já que em nenhum momento ele chega pro Alan diretamente, se desculpa com ele e assume que errou. Inclusive, o colega de equipe do Oscar, né, nesse evento lá nas Paralimpíadas de 2012, ele disse que precisou mudar de quarto de hotel, porque o Oscar estava extremamente irritado com a derrota e gritava constantemente ao telefone no quarto ao lado do dele. Então, para que ele conseguisse descansar, ele acaba pedindo para trocar de quarto. Em 2013, Oscar Pistorius estava simplesmente no auge da sua carreira como atleta paralímpico. Ele era o rosto de várias marcas, super requisitado, estava sempre em capas de revista. Ele tinha muitos e muitos patrocínios. Antes dos 30 anos de idade, ele havia chegado no ápice, no limiar da sua profissão. E é exatamente em 2013 que um lado um tanto quanto mais sombrio da personalidade do Oscar começa a ser revelado. Tem um relato de um fato que aconteceu em um restaurante em Joanesburgo, em que o Oscar tem uma certa discussão com um garçom e acaba atirando para cima. Ele pede para que um dos amigos dele, que estava com ele no restaurante, assumisse a culpa para que aquele incidente não viesse a prejudicar a carreira dele. Então, assim, a partir daqui a gente começa a ver que o Oscar, apesar de todo, né, esse burburinho em torno dele, do talento dele, né, da disciplina dele como atleta, óbvio, isso a gente não pode tirar dele, ele tinha algumas atitudes que eram questionáveis, tá? E eu não tô aqui, e eu já vou deixar claro isso para vocês, porque esse caso, ele é um caso muito complicado, tá? Eu não sei se eu consigo ter uma opinião formada sobre esse caso, porque assim, quando a gente chegar na parte do crime mesmo, vocês vão ver que ambas as versões fazem sentido dentro das suas narrativas. Então, assim, eu comecei esse caso tendo uma ideia específica sobre ele e, assim, fechada, e eu terminei a minha pesquisa sobre ele como? Sem saber no que acreditar. Porém, ele tem, sim, alguns comportamentos violentos, sabe? Tem esse rolê de que ele era muito chegado a armas, que ele tinha essa coisa bem armamentista, que ele gostava de armas, que ele estava sempre em estande de tiros e tal. Então, assim, isso por si só não é nada, assim, que realmente faça com que ele seja um criminoso, que ele tenha cometido um crime. Em 2013 também, o Oscar começa a namorar a Riva. E os dois, né, obviamente, se tornam o casal preferido da mídia da África do Sul. Ela é uma modelo linda, inteligente, dedicada a causas sociais. O Oscar também era muito dedicado a causas sociais, ele sempre fazia doações, ele sempre estava assim, em eventos, principalmente com crianças, né, para influenciar crianças com deficiências a ingressarem no esporte. E os dois eram lindos, os dois estavam assim no auge da vida deles, né? A Riva ainda estava escalonando na carreira dela, mas ela já tinha uma fama bem interessante ali na África do Sul. E os dois, né, estavam aparentemente muito apaixonados e todo mundo achava aquilo ali, nossa, um conto de fadas, um príncipe, uma princesa. Todo aquele rolê, assim, bem estereotipado mesmo, de conto de fadas. Era assim que era meio que passada a ideia do relacionamento dos dois. No particular, no entanto, essa relação, ela tinha algumas coisas, assim, um tanto quanto questionáveis.
Primeiro, era uma relação um pouco conturbada, muito intensa, assim, num nível que não era tão saudável. Então, imagina, com 2 meses, 3 meses de namoro, a Riva já se muda para casa do Oscar e eles já vão morar juntos. Quando tudo acontece, quando o crime acontece, eles estavam juntos somente há 4 meses. E depois do crime, alguns aspectos da relação foram trazidos à tona. Por exemplo, alguns dias antes do crime acontecer, a Riva manda mensagens pro Oscar, eles estão meio que discutindo, e aí ela manda uma mensagem para ele que é mais ou menos assim: Eu não posso ser atacada por estar com você e ser atacada por você. A única pessoa que deveria me proteger. Então, era uma coisa meio, sabe? Era uma relação meio tóxica, porque ao mesmo tempo que eles estavam discutindo nas mensagens, logo em seguida eles mandavam algumas mensagens carinhosas, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, tipo assim, era um negócio meio estranho. A Riva também levanta uma questão em algumas mensagens, que era o fato de que o Oscar adorava falar sobre seus ex-relacionamentos. Assim, tipo, uma ficada que ele teve, um rolê bem casual, e ele gostava de ficar falando, se gabando, mas se em algum momento ela fizesse algum comentário sobre um relacionamento que ela teve anteriormente, mesmo que tivesse sido um relacionamento de anos, e tipo, isso é muito normal, gente. Você, sei lá, namorou 3 anos com a pessoa, e aí às vezes você acaba comentando alguma coisa que aconteceu com o seu relacionamento atual. E o Oscar ficava muito frustrado com isso, e eles discutiam muito feio por conta disso, porque ele era realmente assim, meio controlador nesse sentido. O Oscar parecia ser muito ciumento, muito controlador, e uma característica dele que foi muito levada em consideração, principalmente no julgamento posteriormente, é que ele tinha mudanças de humor muito repentinas. Então ele tava de boaça aqui, conversando e tal, no rolê. Do nada, ele surtava, ficava, sabe, surtadão, assim, full pistola com alguma coisa e começava a ficar louco, tipo isso, assim. Ele tinha essas mudanças de humor muito grotescas e também muito repentinas. As amigas da Riva disseram que sabiam que o relacionamento tinha alguns problemas e tal, mas achavam que não era nada sério, porque assim, elas conheciam a Riva há muito tempo, sabiam que ela era uma mulher forte, independente. Ela não estava com o Oscar por interesse, até porque ela tinha a carreira dela, né? Ela tinha a vida dela, ela ganhava o dinheiro dela e ela não era pobrezinha não, tá, gente? A Riva já vinha de uma família assim de classe média e ela tinha um poder aquisitivo legal, ela conseguia se sustentar. Então ela não tinha por que estar com o Oscar simplesmente por dinheiro, por interesse, por fama, porque ela estava trilhando o próprio caminho dela. E para além disso, né, ela parecia ser aquela mulher, assim, que não leva muito desaforo para casa, sabe? Que não ia aguentar certas coisas de homem. Só que eu comentei isso com vocês, inclusive, no caso da Délia Day. E eu vou deixar aqui no card passando, se você não viu esse vídeo ainda, veja. Mas, quem tá num relacionamento abusivo não percebe que está em um relacionamento abusivo. Se de fato a relação era tóxica e abusiva, né, e tinha essas coisas, talvez a Riva não percebesse isso. Porque ao mesmo tempo que o abusador ele é tóxico, logo em seguida ele chega para você com presente, com flores, com declarações de amor, dizendo que te ama, e vira um círculo vicioso, gente. A pessoa simplesmente não consegue sair. Eles estavam bem no início da relação, eles estavam inclusive em um período do relacionamento no qual eles nem deveriam discutir. 4 meses de namoro, é muito no início. Eles tinham que estar vivendo, assim, o sonho, né? O momento mais de maior paixão, de maior afeto entre eles dois. E eles já estavam tendo sérios problemas de discussões e de brigas. Agora nós chegamos no fatídico dia 14 de fevereiro de 2013, o dia em que Riva Steenkamp perde a vida. No dia 13, a Riva e o Oscar haviam saído para jantar, né, para meio que antecipar ali a comemoração do Dia dos Namorados, que é no dia 14 de fevereiro, né?
na maior parte dos países do mundo, só aqui no Brasil, eu acho que é em outra data, é em junho, se eu não me engano, mas na maioria dos outros lugares do mundo é no dia 14 de fevereiro. E na África do Sul também. Então, eles tinham saído para jantar. A Riva tinha dado um presente pro Oscar. Nesse presente tinha um cartão em que ela dizia que amava o Oscar, que ela já estava pronta para dizer que amava ele. E depois do jantar, eles voltam para a casa do Oscar. Ele morava em um condomínio de luxo em Johannesburg. E era assim, tipo, uma casa de 2 andares em um condomínio fechado. Um local que, teoricamente, é muito seguro. Um detalhe importante da gente citar aqui, antes de entrar realmente no crime, é que na África do Sul existe muita incidência de invasões domiciliares, né? Então, é uma coisa, um tipo de crime que acontece muito lá, é muito comum e a população, ela tem bastante medo desse tipo de crime, tá? Ao que parece, eles chegaram, a Riva ficou na cama, no computador, no notebook, e o Oscar ficou vendo alguma coisa na TV. Isso porque a Riva ia dar uma palestra no outro dia para uma escola, eu acho, um evento de crianças. E ela estava revisando o discurso dela. Então, ela ficou ali revisando, fazendo as coisas dela, e o Oscar ficou vendo TV. A porta da varanda, né, a porta que dava do quarto para a varanda, estava aberta e tinham 2 ventiladores ligados, assim, meio que do lado de fora da varanda para dentro do quarto. Eram 2 ventiladores grandes que faziam bastante barulho. E isso também é importante para os acontecimentos que se seguem. O Oscar, então, já está cansado, decide desligar a TV e dormir. E ele pede para a Riva não dormir com a porta da varanda aberta. Ele fala para ela que antes dela, né, ir se recolher mesmo e dormir, ela deveria colocar os ventiladores para dentro do quarto e fechar, trancar a porta da varanda. No meio da noite, o Oscar acorda e, segundo ele, tá, e a defesa dele, ele percebe que a Riva está do lado dele, mas ela não colocou os ventiladores para dentro. Então, os ventiladores continuam ligados e a porta da varanda aberta. O Oscar, então, desce da cama, né, sem as próteses, para colocar os ventiladores para dentro. E aí, ele percebe, segundo a versão dele e da defesa dele, que a Riva estava na cama. Ele desce, coloca os ventiladores para dentro, os ventiladores são bem barulhentos. Ele tranca a porta da varanda e quando ele entra, né, já com os ventiladores dentro do quarto, ele ouve um barulho no banheiro. Ele fala então para a Riva chamar a polícia, pega a arma dele que fica embaixo do travesseiro dele e vai em direção ao banheiro. O layout do quarto é um pouco diferente, tá? Meio que tem o quarto, aí tem um corredor com o closet e o banheiro. O banheiro tem a parte que fica o box, a banheira, e tem uma janela bem grande nessa primeira parte. E tem uma porta que separa a parte de tomar banho ali, né, onde tem a banheira, do vaso sanitário. O vaso sanitário fica como se fosse um cômodozinho à parte. E tem uma porta que dá para trancar. O Oscar percebe que tem alguém dentro daquele cômodozinho do vaso sanitário, que a porta está trancada e que a janela do banheiro, que era uma janela bem grande, estava aberta. Ele então entende, né, na percepção dele ali, que alguém invadiu a casa. Ele pergunta quem tá lá, ninguém fala nada. Ele grita para a Riva sair do quarto, descer para o andar de baixo e ele dá 4 tiros pela porta do banheiro. São 4 tiros disparados sem que ele soubesse quem estava lá ou se realmente tinha alguém lá. E só depois que ele atira é que ele percebe que a Riva não está em nenhum lugar. Ela não está na cama, ela não está no andar de baixo. Quando ele percebe que ela não está em nenhum lugar da casa, ele pega um taco de cricket e quebra a porta do banheiro. E sim, era a Riva quem estava lá dentro.
ela já havia sido atingida com 3 dos 4 tiros que ele disparou. O Oscar meio que surta nesse momento, que ele percebe que a Riva, ele pega ela, né? Tem uma parte do depoimento dele que ele diz que ele tenta fazer respiração boca a boca, mas tinha muito sangue, mas não fica claro se ele chegou a tentar fazer e não conseguiu porque tinha muito sangue, ou se ele pensou em fazer respiração boca a boca, mas como tinha muito sangue, ele não fez. O fato é que ele pede ajuda, grita para os vizinhos, alguns vizinhos vão até lá, inclusive um desses vizinhos era médico, e quando chega lá, tenta ajudar a Riva para acalmar o Oscar, mas ele percebe que a Riva já estava sem vida. É óbvio que esse caso ganhou a mídia e a questão central aqui não era se o Oscar havia ou não atirado na Riva. Ele nunca negou. Ele nunca negou que ele disparou aqueles tiros. A questão era se a versão dele de que foi um acidente, de que ele se confundiu, de que ele não sabia que era a Riva que estava lá dentro, era verdade ou não. Ou se por acaso ele atirou intencionalmente na Riva. Eu vou levantar algumas questões aqui que eu fui descobrindo assim enquanto eu estava montando o roteiro, para que a gente entenda mais ou menos depois a parte do julgamento. Como eu falei para vocês, em muitas fontes, tá, gente? Se eu estiver errada, ou se as fontes estiverem mentindo, alguém que conheça mais de perto a África do Sul pode me corrigir nos comentários. Mas é importante a gente contextualizar algumas coisas aqui. Em algumas fontes falam, né, na maioria delas, falam que é comum invasões domiciliares ali na África do Sul, que é um crime que a população tem bastante medo. E a mãe do Oscar, a Sheila, ela tinha um temor, assim, com relação a invasões domiciliares. Então, ao que se sabe, né, ao que se diz, ela tinha sempre uma arma com ela, porque ela precisava, né, na cabeça dela, se defender os filhos dela. E em um determinado momento, a casa do Oscar, enquanto ele era criança, foi invadida e a mãe dele pegou a arma para se defender, né, junto com os irmãos. A casa da Riva também já havia sido invadida. E durante essa invasão, ao que parece, a Riva e a mãe dela ficaram trancadas em um cômodo da casa, conseguiram chamar a polícia com o celular e ficaram lá escondidas até a polícia chegar e prender os invasores. Algumas pessoas que conheciam o Oscar de perto disseram que, principalmente de uns anos, né, até 2013, de uns anos antes de 2013, o Oscar estava ficando um tanto quanto obcecado com relação à segurança. Ele tinha muito medo que a casa dele fosse invadida, ele sempre tinha armas e dormia com as armas embaixo do travesseiro. Então, ele ficava, assim, muito temeroso com toda a situação, com alguém invadir a casa. E um detalhe importante, que foi dito por muitas testemunhas, é que o Oscar, ele parecia ter 2 personalidades. Uma dessas personalidades era quando ele estava utilizando as próteses dele, e aí ele era aquele cara, o vencedor, o cara que pode vencer qualquer coisa, que pode enfrentar qualquer coisa. Porém, quando ele estava sem as próteses, ele era uma pessoa que tinha mais medo das coisas, uma pessoa que parecia não conseguir se defender. Ele era como um menininho assustado mesmo, é essa a descrição que algumas pessoas dão para ele. A morte da Sheila, da mãe do Oscar, foi algo muito traumático para ele. Era como se ele nunca tivesse conseguido superar a perda da mãe dele. E o fato de ele se sentir tão inseguro, tão amedrontado quando ele não estava utilizando as próteses, foi muito levantada durante o julgamento do Oscar. Uma das principais testemunhas do julgamento do Oscar Pistorius foi uma ex-namorada dele chamada Samantha. O Oscar e a Samantha namoraram por 2 anos e, ao que parece, eles participaram de um reality show juntos. Só que
eu não entendi direito, tá, gente? Não consegui entender se eles participaram do reality e se conheceram lá e depois namoraram por 2 anos, ou se eles já namoravam e aí eles participaram do reality juntos. Mas o fato é que eles eram um casal, assim, bem midiático também, né? As pessoas acompanhavam, assim, o relacionamento deles. E a Samantha conta algumas coisas bem perturbadoras em relação a esse relacionamento. Ela fala que o Oscar, ele era muito controlador, muito ciumento, que ele queria controlar as roupas que ela vestia, as pessoas com quem ela tinha amizade, que, por exemplo, se ela saísse com algumas amigas, ele ficava pedindo: "Ah, manda foto de agora, manda foto ao redor para eu ver quem que tá com você". Que às vezes ele fazia ela trocar a roupa que ela estava vestindo para sair, porque ele não queria que ela saísse com determinadas roupas, que ele tinha mudanças de humor muito repentinas e que essas mudanças levantavam um lado um tanto quanto violento da personalidade dele, e que ele era simplesmente obcecado por armas, que ele tinha muitas armas, que ele estava sempre em estandes de tiro atirando, que ele gostava mesmo, era uma coisa que dava prazer para ele, essa questão das armas. Inclusive, ela conta um fato que aconteceu. Eles estavam andando de carro, foram parados em uma blitz e o policial estava o quê? Fazendo o trabalho dele, né, gente? Simplesmente. Só que quando eles foram liberados, o Oscar estava assim um pouco irritadinho, porque tinha sido parado pela polícia na blitz e que, né, tipo, eu sou o Oscar Pistorius, esse tipo de comportamento assim de que quem é famoso tem, né, às vezes. E aí ele pega uma arma que estava com ele dentro do carro e começa a atirar para cima através do teto solar do carro. Então, tipo assim, do nada, sabe? Houve também uma traição nesse relacionamento. O Oscar traiu a Samantha com uma modelo famosa lá na África do Sul, mas ela acabou perdoando ele. E aí, eles estavam namorando, tá? O rolê é assim, que eles estavam namorando ainda, ele não tinha terminado com ela. Um dia, ela estava tranquilamente vendo um programa de TV e estava rolando um evento e tal, assim, de famosos, né, de tapete vermelho e tal. E aí ela vê simplesmente o Oscar com a Riva lá e eles já estavam namorando. E, tipo, ela nem sabia que o Oscar tinha terminado com ela e ele já tinha engatado o relacionamento com a Riva. Então, tipo, foi assim um término bem conturbado deles dois. A promotoria levanta a questão de que atletas famosos se acham inatingíveis, de que eles nunca assumem a culpa por aquilo que eles fizeram, né? Isso parecia ser um padrão na vida do Oscar, né? Ele sempre estava ali tentando achar uma justificativa para os erros dele. Atirou no restaurante? Não, mas foi o meu amigo, né? Não fui eu, sabe? Sempre tentando ali encobrir as coisas que ele fazia, os erros que ele cometia. E o quanto esses atletas eles eram colocados num pedestal tão alto, né? Em algo tão assim elevado, que eles simplesmente se achavam acima da lei e acima de tudo, nada poderia acontecer com eles. Isso foi um dos argumentos da promotoria. Os vizinhos do Oscar também foram ouvidos, né? E aí, os testemunhos dos vizinhos é um pouco estranho mesmo, sabe, gente? Eu achei, assim, um tanto quanto, assim, sem muito sentido. Os vizinhos que estavam mais próximos, eles escutam só os barulhos, que tanto podiam ser o Oscar atirando, quanto ele quebrando a porta, né, do banheiro. Os vizinhos mais distantes dizem que escutaram gritos, que eram gritos mais agudos, parecendo serem de mulher, e que depois escutaram barulhos, que tanto podia ser os tiros, quanto ele quebrando a porta do banheiro. Só que tem uma questão aí nesse rolê. O Oscar, e isso é verdade mesmo, a gente consegue perceber pelo julgamento. Se você colocar no YouTube, você vai conseguir ver trechos do julgamento. Quando ele está nervoso, emocionado, ele tem um timbre de voz muito agudo. E se você ouvir de longe, às vezes você pode achar que pode ser de uma mulher. Então, a defesa argumentou que esses gritos que os vizinhos ouviram não era da Riva, e sim do próprio Oscar
quando encontrou a Riva ali já baleada, ficou muito nervoso, se alterou, acabou gritando e o timbre de voz dele saiu muito agudo, então poderia ser confundido com o timbre de uma mulher. A tese da defesa se baseou no fato de que o Oscar nunca mentiu, ele nunca quis fugir da cena, ele prestou ali apoio para a Riva, né, socorro para a Riva, foi ele quem chamou a polícia, quem chamou o socorro. Então, se por acaso ele tivesse meio que planejado, ou se fosse premeditado, ou mesmo se ele tivesse atirado nela no calor ali de uma discussão, ele poderia ter simplesmente deixado ela lá e ter fugido, ele tinha recursos para isso, ele poderia ter ido embora. Então, para a defesa, o fato dele ter prestado socorro, chamado a polícia, demonstrava que realmente foi um acidente. Essa dualidade da personalidade do Oscar também foi levantada pela defesa, né, que dizia que ele tinha, assim, essa dupla personalidade, digamos assim. Acho que esse não é o termo mais correto, mas é só para ilustrar. Essa personalidade mais ativa, mais corajosa, quando ele estava com as próteses, e essa personalidade mais medrosa, amedrontada, nervosa, sabe? Que não consegue se defender direito quando ele estava sem as próteses. Uma fala do Oscar foi muito levantada, né, pelas pessoas que acreditam na versão dele. O Oscar, ele tá sem as próteses durante o julgamento. Em um determinado momento, é feita uma pergunta para ele de por que que ele atirou no banheiro mesmo com a porta fechada, sem ele saber quem estava lá dentro. E aí ele responde que é porque ele estava sem as próteses dele e se fosse um invasor, ele não iria conseguir proteger a Riva. Então, para muita gente, essa fala do Oscar demonstra que realmente ele estava muito nervoso, ele não conseguia, né, decifrar o que estava acontecendo ali. Ele não conseguiu raciocinar naquele momento, ele só foi lá e fez na intenção de se proteger. A tese da promotoria, por outro lado, levanta outras questões. Por exemplo, para a promotoria, o que aconteceu foi uma discussão acalorada entre eles dois, né? E a Riva se trancou no banheiro por algum motivo, por estar com medo do Oscar. E o Oscar atirou nela mesmo, sabendo que era ela quem estava lá. E a promotoria levanta alguns detalhes sobre a cena. Por exemplo, a Riva, ela estava dentro do banheiro com o celular, né? Então, eles já questionam isso. Por que ela levou o celular para o banheiro? Outra questão que foi levantada é que a porta do banheiro estava trancada. Por que que ela trancaria a porta se não fosse para se defender dele? E aqui, gente, eu vou abrir parêntese para falar que, assim, eu não acho que isso seja um motivo suficiente para dizer que eles realmente estavam brigando, tá? Pode ser que sim, pode ser, tá? E é por isso que eu falo que esse caso me deixa com um grande ponto de interrogação na cabeça. Eu não consigo dizer se o Oscar fez aquilo de propósito ou não, tá? Não dá, na minha cabeça, eu não consigo dizer, afirmar com todas as letras. E para mim, quando você não tem provas suficientes para condenar alguém, essa pessoa não pode ser condenada, tá? Então, assim, que foi intencional para matar a Riva, eu não acho que ele pudesse ser julgado dessa forma, ok? Porque eu tenho muito essa questão, assim, na minha mente, né, de que é melhor você inocentar um culpado do que você condenar um inocente, sabe? Isso, assim, é uma coisa que persiste muito pra mim, porque imagina só você ser inocente e você ser preso, né? Ficar o resto da sua vida na cadeia, enfim. No caso do Oscar, não, a gente vai ver mais pra frente que ele, sim, teria que ser preso, mesmo ele não tendo atirado ali, sabendo, tendo consciência de que era a Riva. Porém, eu não consigo dizer que ele atirou na Riva, intencionalmente nela, entende? Eu acho que deve ter ficado claro para vocês o que eu tô querendo falar. Mas, enfim, o fato dela estar com o celular dentro do banheiro e a porta trancada, para mim, não bate o martelo de que eles estavam discutindo. Por quê? A gente tem esse costume, às vezes, de levantar no escuro e pegar o celular para iluminar, para não acender nenhuma lâmpada. Eu faço muito isso.
E uma coisa que eu observei depois, que eu parei para prestar atenção depois, é que se eu vou no banheiro da casa de qualquer pessoa que não seja a minha casa, eu tranco a porta do banheiro. Na minha casa eu só fecho, né, a porta do banheiro, porque normalmente ou eu tô sozinha em casa, ou tá só eu e o meu marido. E ele sabe quando eu tô no banheiro. Mas se eu estiver na casa de qualquer pessoa, da minha sogra, da minha mãe, de qualquer pessoa, eu tranco a porta. Então, pode ser que eles estivessem discutindo? Sim, pode ser. Existe essa possibilidade. Essa possibilidade, ela é real. Mas pode ser que fosse só um hábito da Riva também. Mas, apesar de eu ter essa visão a respeito desses pequenos detalhes e de eu achar que não se pode ter certeza realmente se ele atirou intencionalmente na Riva, uma coisa que me faz questionar muito a versão dele é porque ele não conferiu se a Riva estava lá ou não, sabe? Tipo, eu falei com ela, né? Teoricamente, nesse momento em que ele diz pra ela descer, ela já tinha saído da cama e ido pro banheiro. Então, por que ele não pegou na cama, né? Por que ele não foi lá e não conferiu se ela estava ou não lá? Eu acho que essa seria a primeira coisa que qualquer pessoa faria, logicamente, assim, na lógica. Ouvi um barulho vindo do banheiro. A pessoa que tá comigo, meu marido, meu namorado e tal, eu vou conferir se ele tá lá, sabe? Tipo, eu vou pelo menos colocar a mão na cama. E o Oscar não fez isso. A defesa levantou, aliás, a promotoria levantou essa questão. E a defesa argumentou de que ele estava sem as próteses, de que o ângulo de visão dele era diferente, não sei o quê. Ok, o ângulo de visão dele realmente era diferente. Mas, gente, não sei. Poxa, passar a mão na cama, sabe? Essa é a parte que mais me pega, assim, na versão do Oscar, dele não ter conferido, né? E o fato da Riva não ter respondido quando ele foi até a porta do banheiro e perguntou quem estava lá. Então, por que ela não disse, Oscar, sou eu que tô aqui, sou eu, entende? Então, assim, pra mim, esse é, assim, o ponto que não faz sentido na versão dele. Porém, ambas as versões poderiam ter acontecido, tá, gente? Ambas as versões poderiam ter acontecido. O Oscar realmente poderia não ter percebido a Riva saindo da cama, indo pro banheiro, e por algum motivo, ou por ela estar com muito medo e não saber para onde ele estava se direcionando, sabe? Ela estava trancada no banheiro com muito medo, ela já tinha passado por uma experiência traumática disso, né? De invasão domiciliar, e ela não ter certeza de para onde ele estava se direcionando, aonde era o local que ele estava perguntando se tinha alguém ou não. Então, ela poderia ter simplesmente ficado com medo e calada. Ao mesmo tempo que a versão da promotoria também faz sentido, né? Então, eles poderiam estar discutindo, ela poderia ter se trancado no banheiro por medo, tentado ali ligar para alguém e ele ter atirado. Só que ela não chega a ligar para ninguém, tá? Ela não chega a fazer nenhuma ligação. Então, assim, ambas as versões poderiam ter acontecido. E é por isso que eu digo que a gente não pode ter certeza se ele atirou intencionalmente na Riva. Porém, ele atirou intencionalmente. E ele atirou na intenção de matar, né? Ele não atirou, talvez, sabendo que era a Riva, mas ele atirou na intenção de matar a pessoa que estava dentro do banheiro. Isso é fato. Ninguém dá 4 tiros em uma porta fechada só para assustar a pessoa. Era um espaço pequeno, então a pessoa, provavelmente, que estivesse lá dentro, seria atingida por algum desses tiros. Em todos os momentos do julgamento, o Oscar ele está extremamente emocionado. Sempre que ele se refere a Riva, ele começa a chorar assim, desesperadamente. Em um determinado momento, os promotores querem que ele olhe as fotos da Riva, né, na cena do crime, morta, e ele olha para os promotores e fala que não vai olhar porque ele viu ao vivo, né, e ele fala isso chorando. Então, assim, ele tá sempre muito emocionado quando ele se direciona a Riva. E uma coisa que ele fala é que ele não atirou na Riva. Ele atirou na pessoa que estava lá dentro, mas ele não sabia que era ela. Se ele soubesse que era ela, ele não teria atirado. Enfim, né?
Em 21 de outubro de 2014, sai a sentença do Oscar Pistorius. Ele foi condenado por homicídio culposo, né, que é quando você não tem a intenção de matar, e não por homicídio doloso, que é aquele crime que você tem mesmo a intenção de matar. Como eu falei para vocês, eu discordo dessa sentença, já que apesar de ele não saber se era a Riva que estava lá dentro, ele tinha a intenção de matar a pessoa que estava lá, seja ela quem fosse, poderia ser um invasor, mas ele tinha essa intenção. Inicialmente, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Muitos juristas questionaram essa sentença. Alguns deles levantaram aí a possibilidade da juíza já ter uma opinião formada e ter se baseado nessa opinião para deferir a sentença do Oscar. E outras questões também foram questionadas, assim, porque, por exemplo, as mensagens, sabe, que eu falei para vocês lá no início, que demonstrava que eles tinham um relacionamento meio conturbado, não foram levadas em consideração pela juíza, porque ela disse que casais brigam e que isso não era motivo para um matar o outro. Só que, assim, casos de feminicídio, a gente tem aí a torto e a direita de homens ciumentos, possessivos, que discutem com suas mulheres e as matam. Então, né, não sei. Outra coisa também é que os depoimentos dos vizinhos não foram levados em consideração, eles foram descartados, eles, né, foram testemunhar, mas a juíza não levou em consideração porque achou que eles não viram nada, eles só ouviram ou acharam que ouviram. Então, assim, foi meio, realmente, os depoimentos dos vizinhos foram meio estranhos, né? Porque quem estava mais próximo ouviu menos do que quem estava mais distante. Mas esses comportamentos da juíza foram questionados por vários juristas e principalmente o fato dela ter considerado ele culpado por homicídio culposo, sem dolo, né? E como eu falei para vocês, ele podia não ter intenção de matar a Riva, mas ele tinha a intenção de matar alguém, porque ninguém dá 4 tiros em uma porta fechada para assustar, né? Para diverter alguém. Dá mesmo ali para matar. A promotoria entrou com um recurso e essa sentença foi anulada. Em 6 de julho de 2016, o Oscar foi considerado culpado por homicídio voluntário, e eu não entendi muito bem esse termo, né? Se alguém consegue me explicar, por favor, comenta aqui embaixo para mim, para eu conseguir entender, porque assim, eu não sei se esse termo existe no Brasil, né, na justiça brasileira, mas ele foi condenado a 6 anos sendo culpado de homicídio voluntário. No entanto, a promotoria entra novamente com o recurso, porque 6 anos ainda era muito pouco, e posteriormente, já em 2017, ele recebe uma nova sentença. Em 24 de novembro de 2017, o Oscar é condenado a 13 anos e 5 meses de prisão. Em 5 de janeiro desse ano, agora já em 2024, o Oscar consegue sair em condicional aos 37 anos, após cumprir um pouco mais da metade da pena dele. A mãe da Riva, a June Steenkamp, falou que acatou a decisão da justiça do Oscar sair da prisão, porém ela diz que quem realmente cumpre uma pena perpétua é a família dela. Eu acho esse caso extremamente triste e também confuso. Eu realmente não consigo ter uma opinião formada sobre ele, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se vocês acham que o Oscar atirou realmente na Riva, assim, na intenção de machucar a Riva, ou se vocês acham que não, que realmente foi um acidente, né? Qual das duas versões vocês acham que faz mais sentido? Deixa aqui no comentário, tá? Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.